Olá novamente a todos. Voltamos aqui agora na página 141, onde começa a parte de subtração, algoritmos e vocabulário. Nessa primeira página, assim como na parte de adição, é proposto um exercício e aqui mostra assim, os passos que a gente tem que seguir para fazer a resolução desse problema. Então vamos lá. O exercício diz: Carlos tinha R$ 3.596 na poupança e tirou 1.378 para comprar um tablet. Quantos reais restaram na poupança de Carlos? Então, o primeiro passo que ele fala do que a gente tem que fazer ao pegar um problema como esse é compreender. Então, ele fala, ó, você sabe que Carlos tinha R$ 3.596 na poupança e tirou 1.378. Quer saber quantos reais ficaram na poupança. No planejamento, a gente já vai identificar que a continha que a gente vai fazer é a subtração, porque ó, uma das ideias da subtração é tirar uma quantidade de outra. Assim, para saber quantos reais ficaram na poupança, basta efetuar a subtração 3.596 menos 1.378, ou seja, dos 3.596, tirar 1.378. Depois de feito o planejamento, a gente vai para a execução. Na execução aqui, no algoritmo usual simplificado, ou melhor, o algoritmo usual da subtração, a gente coloca sempre as mesmas ordens embaixo das mesmas ordens, no caso, unidade com unidade, dezena com dezena, e assim por diante. E é muito importante que na subtração a gente não altere a ordem da subtração. Então, sempre eu tenho que colocar na ordem certa que está sendo pedida, 3.596 menos 1.378. E é importante também que a subtração sempre seja feita na ordem que está aparecendo de cima para baixo. Então, aqui nessa subtração, eu teria que fazer 6 menos 8, e não o contrário. Eu não posso fazer de baixo para cima. Tem que ser sempre de cima para baixo. Nesse caso, ó, como não podemos tirar 8 unidades de 6 unidades, trocamos uma dezena por 10 unidades. E aí o que acontece? Por isso que esse 9 está riscadinho aqui. Ó. O 9, como eu vou tirar uma dezena daqui, ele passa a ser 8, e essa dezena que eu tirei daqui, eu vou passar ela para unidade, mas ela não vem como 1. Como eu estou falando de unidade, ela vem como 10. E aqui é como se eu tivesse ficado, então, com 16 unidades. E aí sim, eu consigo fazer a subtração. Desse lado de cá, já está resolvido. Ó. 16 menos 8, que dá 8. Agora aqui, 8, porque eu não estou usando mais o 9, menos 7 dá 1. 5 menos 3 dá 2. Essa eu não preciso pegar da ordem do lado, e 3 menos 1, 2. Então, deu 2.218. Ele quer, então, depois de fazer essa execução, a gente vai completar, então, o algoritmo usual simplificado. Então, ele quer que a gente complete aqui. Então, assim como já está lá do lado, a gente pode completar. E aqui a gente vai fazer a mesma continha. Só que o que acontece, gente? Aqui na impressão do livro ficou errado. Não era para ser um mais aqui, era para ser um menos, porque a gente vai usar o algoritmo usual simplificado. Qual que é a diferença do algoritmo usual com o algoritmo usual simplificado? No simplificado, eu não fico escrevendo as ordens aqui em cima, nem fico fazendo a tabela. A gente monta a conta aqui normal. Então, é só refazer a continha, ó. Esse 9 passa a ter 8 e passa para cá como 16. Vocês sabem que às vezes eu gosto de cortar o próprio número aqui também e colocar aqui em cima. Mas se vocês gostam de colocar o 1 aqui do lado, não tem problema nenhum também, tá bom? Pode fazer da forma que vocês acharem melhor. E aí fica 16 menos 8 é 8, 8 menos 7 é 1, 5 menos 3 é 2, 3 menos 1 é 2. E a verificação, ou seja, para tirar a prova da subtração, adicionamos a diferença e o subtraindo. Quem que é diferença e quem que é subtraindo? É só a gente lembrar dos nomezinhos aqui. Ó. Quando a gente está fazendo a subtração,
o primeiro termo é o minuendo, o que eu estou tirando do minuendo é o subtraindo, e a resposta dessa subtração a gente chama de diferença ou resto. Esse nome resto, vocês vão ver que a gente quase não vai usar aqui. É mais usado a diferença, porque lá na divisão existe um resto também. Então é mais comum a gente usar a diferença. E aí o que ele fala é exatamente isso. A gente somar, ou seja, adicionamos a diferença, que é 2.218, e o subtraindo, 1.378. Olha aqui o subtraindo, ó. Então, fazendo essa soma, para eu provar que está certo, a resposta vai ter que dar o minuendo. Vamos ver se está certo, ó. 8 mais 8 é 16, sobe 1. 1 mais 1 é 2, mais 7 é 9. 2 mais 3 é 5. 2 mais 1 é 3. Deu 3.596, que é exatamente o meu minuendo. Então, tá certinho ali a minha conta. A resposta do problema, vamos lá então em cima só para a gente rever a pergunta. Quantos reais restaram na poupança de Carlos? Então, na nossa resposta, vamos responder completo. Restaram R$ 2.218 na poupança de Carlos. Então aqui está respondido esse meu primeiro problema, esse problema que era a apresentação dessa parte de subtração. Vamos então aqui para a próxima página, 142, e continuar então com os exercícios. Quando o minuendo e o subtraindo são números iguais, qual é a diferença entre eles? Olha um exemplo. Se eu pegar um minuendo 4 e um subtraindo 4, qual que vai ser a diferença? Zero. Sempre então que eu tiver o minuendo e o subtraindo iguais, a diferença deles será zero. Então, qual é a diferença entre eles? A diferença é zero. Eu vou colocar o símbolo, mas eu vou escrever em parênteses, porque às vezes vocês confundem o meu zerinho com um O. Então, é zero. Analise os exemplos com atenção. Então, tenho aqui 3.000 menos 1.742. E aí, o que ele fez nessa subtração? Para ficar mais fácil essa resolução, ele tirou o mesmo valor do minuendo e do subtraindo. Como assim? Desse 3.000 ele tirou 1, aí passou a ficar 2.999, e do 1.742 ele também tirou 1, que ficou 1.741. E aí, ao fazer a subtração desses dois números que a gente encontrou aqui, tirando um, vou deixar o menos 1 aqui para a gente lembrar, de cada minuendo, do minuendo e do subtraindo, a resposta é a mesma resposta daquela subtração. Ó. Então, essa é uma estratégia que a gente pode fazer. A gente pode tirar uma certa quantidade, tanto do minuendo quanto do subtraindo, que a diferença não vai mudar. Igual nesse segundo exemplo. Ó. Ao invés de tirar só 1, ele tirou 3. Mas por que ele tirou 3, gente? Para ficar aparecendo os 9 aqui, ó, para aparecer vários 9 e eu não ter que ficar pegando dezenas do lado, entendeu? Então, a gente escolhe esse número aqui, igual aquele escolheu 3, de forma conveniente, para que fique aparecendo vários 9 para minha continha sair mais rápida. Então, aqui deu 344. Então, vamos verificar se a gente faz usando essa mesma estratégia. Ó. Efetue mais essas subtrações usando o algoritmo mostrado nos exemplos acima. No item C, efetue também empregando o algoritmo usual. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou subtrair um de cada um desses aqui. Ó. Vou tirar um daqui e tirar um daqui. Então, 40.000 vai ficar 39.999. E o 7.258 vai ficar 7.257, porque eu tirei um de cada. Escolhi um porque já apareceu todos os 9 aqui, ó. Aí aqui eu não vou ter que ficar pegando emprestado, ó. 9 mais 7, ou melhor, 9 menos 7 dá 2, 9 menos 5 dá 4, 9 menos 2 dá 7, 9 menos 7 dá 2, e o 3, como não tem ninguém aqui embaixo, como se tivesse um zerinho,
fica 3. Então, a resposta, 32.742. Na letra B, se eu tirar 1, não vai adiantar, porque vai ficar 6.000 e ainda vai aparecer vários zeros. Então, aqui eu vou tirar 2, porque se eu tirar 2, vai ficar 5.999. Então, eu vou ter que tirar 2 daqui também. Aí fica 2.491. Então, fazendo a subtração desses aqui, a resposta que a gente encontrar é a mesma resposta lá da letra B. 9 menos 1 dá 8, 9 menos 9 deixa eu colocar as perninhas aqui do 9, dá 0, 9 menos 4 dá 5, 5 menos 2 dá 3. Então fica 3.508. E a letra C, lá no enunciado, cuidado que ele falou que ele quer que a gente faça com o algoritmo usual também. Então, no algoritmo que ele ensinou, eu vou tirar 4 porque aí vai aparecer os 9 que eu estou querendo. Vai ficar então 899. E do 276 fica 272, então. Essa subtração, então, vai ficar 9 menos 2 dá 7, 9 menos 7 dá 2, 8 menos 2 dá 6. Vamos fazer aqui, então, agora, usando o algoritmo usual, para a gente verificar se a resposta continua a mesma. Ó. O 3, então, aqui nesse caso, não vai conseguir subtrair 6, porque não dá para tirar 6 de 3. Então, eu vou ter que pegar desse zero aqui do lado. Ó. Só que o zero, ele não tem. Então, eu vou ter que pegar do 9, que passa a ser 8. E aí, quando eu passar 1 aqui para o zero, ele vai virar 10. Só que, como eu vou tirar 1 daqui e passar para o 3, passa a ser 9 e o 3 fica valendo 13. Então, aqui agora eu tenho o 3 passou a valer 13, o 0 tinha passado a valer 10, mas como ele emprestou ficou com 9, e o 9 passou a ser 8. Então fica 13 menos 6 dá 7, 9 menos 7 dá 2, 8 menos 2 dá 6. Olha lá, bateu a mesma resposta, tá vendo? Os dois são iguais. Então, vou só colocar a resposta aqui, 627, e a gente viu que deu certo nos dois métodos. O exercício 4 e último dessa página fala assim: João comprou um terreno por R$ 12.500. Depois de certo tempo, ele vendeu esse terreno por R$ 9.730. Ele teve lucro ou prejuízo? Bom, a gente está vendo que o preço que ele vendeu é menor do que ele comprou. Se é menor, então ele não teve lucro, ele teve prejuízo. Então já é a primeira pergunta. De quanto? Aí, nesse caso, a gente vai ter que fazer uma subtração. 12.500, que foi o que ele comprou, menos os 9.730, que foi por quanto ele vendeu. Então, vai ficar 0 menos 0 é 0. 0 não dá para tirar 3, então o 5 passa a ser 4 e o 0 passa a ser 10. 10 menos 3 agora dá 7. 4 não dá para tirar 7, então eu pego do 2, que passa a ser 1, e o 4 passa a ser 14. 14 menos 7 dá 7. O 1 não dá para tirar 9, então eu vou juntar esse 1 aqui para ficar como um 11. Então, 11 menos 9, esse sim dá para fazer, 2. Então, qual foi o prejuízo que ele teve? Já que ele perguntou se ele teve lucro ou prejuízo, ele teve prejuízo. De quanto? Então, um prejuízo de R$ 2.770. A próxima página, a 143, continua com alguns exercíciozinhos dessa parte de subtração. Então, vamos lá. O 5, ele quer que a gente calcule mentalmente. Então, calculem aí, dê um pause aqui agora nesse vídeo, façam aí vocês, e depois confiram as respostas aqui comigo, ó. Eu vou anotar as respostas aqui para vocês, e aí vocês conferem depois, ok? Pronto, gente, já voltei com todas as respostas aqui. Então, novamente agora, dê um pause no vídeo de novo. Verifique se as respostas de vocês estão certinhas. E vamos aqui agora para o próximo exercício.
O exercício 6, ele pede para calcular novamente mentalmente e completar essas informações. Indique a subtração como no item A. Então, é igual que no item A, a gente vai ter que indicar. Ó, de 498 para 502, faltam quanto? Aqui no exercício A, ó, ele fez a subtração. É só pegar o 379, o final, menos o 376, que era o inicial. Aí deu 3. Então, 502 menos 498 dá 4. A continha, então, a gente vai ter que indicar aqui, eu vou colocar 502 menos 498, que é igual a 4. De R$ 2.993 para R$ 3.000 faltam, como a gente está falando de dinheiro, eu vou ter que colocar a resposta em dinheiro, que é R$ 7,00. Aqui eu vou colocar os números sem estar na forma em dinheiro, tá bom, gente? Eu vou acabar ultrapassando o balãozinho aqui, que fala exatamente essa estratégia que eu falei para vocês. Então, na verdade, não é 2.993, é 3.000 menos o final menos o inicial. Então, é 3.000 menos o 2.993, que dá 7. De 707 para 711, faltam, de 707 para 11, faltam 4, porque é só fazer 711 menos 707. A resposta, então, aqui fica 4. O próximo exercício, ele fala, então, assim: pense e complete. Faça os cálculos mentalmente. Então, nesse aqui, a gente também precisa calcular mentalmente. É o último exercício desse grupo de exercícios aqui. Rui tinha R$ 346 e gastou R$ 46. Então, agora ele tem R$ 300. É só pegar os 346 e tirar os R$ 46. Paula tinha R$ 78 e ganhou R$ 30. Então, aqui, gente, se ela ganhou, não é subtração, é adição. Então, agora ela tem R$ 108. É só pegar o 78 mais o 30. Letra C. Lucas tem R$ 742. Pedro tem R$ 4 a menos que Lucas. Então, Pedro tem quantos reais? Gente, é só a gente pegar os 742 e tirar os R$ 4 que o Pedro tem a menos. Então, o Pedro ele tem 738. Aldo comprou uma lavadora por R$ 990 e pagou com R$ 1.000. Ele recebeu, só fazer uma subtração nesse caso aqui também, R$ 1.000 menos 990, R$ 10, então foi o que ele recebeu de troco. E por último, um comerciante investiu R$ 15.200 na compra de brinquedos para sua loja. Com a venda de todos eles, o comerciante arrecadou R$ 17.200. Então, seu lucro foi de quanto? Eu pego o valor que ele vendeu menos o que ele investiu, ou seja, o que ele pagou. 17.200 menos 15.200 vai dar, então, R$ 2.000 de lucro. Então, gente, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente continua a correção das outras páginas, tá bom? Até lá. Tchau, tchau.